Eu tenho sido muito insistente e muito direto nos meus comentários, tanto aqui no canal quanto no Twitter, a respeito da preocupação que eu tenho com relação a quanto pode custar esse projeto. O que se sabe hoje é que não se sabe nada com relação a esse valor. Esse valor não pode ser calculado porque o Flamengo, através do seu vice-presidente de patrimônio, o Marcos Bodan, declarou que o conceito do projeto será desenvolvido na fase 2, que se iniciará nas próximas semanas, e será conduzido por um período de 3 meses. A partir desse momento, quando houver uma decisão um pouco mais precisa do estádio, aí sim o Flamengo passa a ser capaz de calcular o valor dessa construção. Há outros fatores que são determinantes para o valor da construção, como por exemplo, vou até deixar de lado a questão da contaminação do subsolo, mas a qualidade do subsolo e o impacto das fundações. A gente vai poder ficar, discutindo a respeito desses detalhes, e todos esses detalhes, e aí inclui também o prazo de aprovação, também inclui o projeto ambiental, inclui as fundações, os equipamentos, etcétera. Vão demorar muito para que a gente saiba exatamente o valor final. Mas o que a gente pode fazer agora é pegar exemplos internacionais, olhar os valores das construções desses estádios, fazer todas as correções monetárias e trazer para o valor de hoje, e fazer um custo por assento, para ajudar nas discussões. Existe uma variação muito grande entre estádios mais recentes e estádios mais antigos, entre estádios, mesmo estádios mais recentes, há uma variação de custo muito grande. Na live de hoje, além da gente falar desses custos, nós vamos mostrar esses projetos, vamos abrir aqui a maquete eletrônica, entrar por dentro dos projetos e conferir o que é positivo e o que é negativo em cada um desses projetos. A partir desse momento, a gente consegue entrar numa discussão um pouco mais precisa e um pouco mais profunda com relação ao custo de cada um desses projetos. Vocês que estão chegando agora, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Se você tiver alguma pergunta a respeito disso, não se esqueça, escreva aqui nos nossos comentários e a gente vai tentando responder da melhor maneira possível. Aqui no Mundo na Bola, futebol com inteligência para uma audiência inteligente, seu programa diário sobre futebol. Então nós vamos colocar uma apresentação aqui no ar, mostrando alguns estádios. A partir desses estádios a gente vai falar do custo de construção e a gente vai abrindo também as maquetes eletrônicas e mostrando aí os custos de cada, não apenas os custos, mas as características de cada projeto. E é importante a gente fazer essa discussão sobre a característica do projeto, porque a característica do projeto não impacta apenas o custo, mas na qualidade da experiência do torcedor dentro do estádio. É importante que esse comparativo de custo seja sempre baseado também na característica do estádio, para que haja uma noção da qualidade, não da qualidade da construção, mas da qualidade da possibilidade desse efeito no time adversário. Bom, vamos começar mostrando aqui os estádios. Começar do estádio mais caro. Não é o estádio mais caro do mundo, mas é um dos estádios mais caros do mundo, e é um estádio de um clube de verdade, não é um projeto de um estado, né, de uma nação, é um projeto de um clube, um projeto caro, mas é um projeto interessante, tem vários aspectos legais, e a gente vai falar todos os aspectos aqui, item a item, e espero que vocês gostem, tá? Então vamos colocar na tela. O primeiro estádio é o grande, o novo, recente, o estádio do Tottenham, né? Uma arquibancada atrás do gol muito inclinada, uma acústica sensacional, tem uma capacidade para 63 mil pessoas e teve um custo estimado em dólar de 1,5 bilhões de dólares e um custo por assento de aproximadamente 25 mil dólares por cadeira. Isso geraria um custo de estádio na ordem de 8 bilhões de reais, e se fosse feito um estádio para 70 mil pessoas, esse valor poderia subir até para 9,2 milhões de reais. Bilhões de reais. Ou seja, o custo desse estádio, se o Flamengo fosse copiar esse estádio, a cópia é impossível, mas usando esse estádio como benchmark, o estádio do Flamengo custaria 8 bilhões de reais. Ou seja, o Flamengo não tem a menor capacidade de construir um estádio com essa característica. Agora, uma das coisas legais desse estádio, agora a gente vai fazer
uma visita ao estádio. A parte, né, uma visita do projeto, falar dos pontos fortes, falar dos pontos que poderiam ser melhorados. A maquete eletrônica do estádio, é uma das características mais interessantes do estádio, são duas, na verdade. A primeira é essa arquibancada atrás do gol, que lembra um pouco, não sei se vocês, os mais antigos vão se lembrar, opa, não era isso que eu queria fazer não. O Velodrome, né? Você se lembra do Velodrome, o estádio do Olympique de Marseille, que agora foi coberto, era um estádio descoberto. Se não me engano, o Brasil jogou lá na Copa de 98 contra a Noruega. Confiram aí, mas eu tenho certeza que na Copa de 98 o Brasil jogou no Velodrome. Acho que foi contra a Noruega. Então essa curva é legal, é só uma característica, só um desenho arquitetônico, não tem nada demais. Mas as grandes questões relativas a esse estádio é a grande inclinação atrás do gol, essa grande arquibancada atrás do gol, com uma inclinação única, o que é interessante. Na verdade não, o segundo anel aqui tem uma inclinação um pouco maior. E o desenho da cobertura, cujos materiais e o ângulo foi desenhado para refletir o som para dentro do campo. É um estádio com uma inclinação muito elevada no anel superior. É um estádio que tem grandes características como um caldeirão. Funciona mesmo como um grande caldeirão. A característica mais interessante do ponto de vista do projeto são esses 3 pilares aqui atrás, que sustentam aquela grande arquibancada. O gramado do estádio do Tottenham se divide em 3 parcelas, aqui, em 3 grandes fatias, que passam por entre essas grandes colunas que seguram a arquibancada atrás do gol. Essas 3 grandes colunas aqui, que seguram a arquibancada atrás do gol. É sensacional, é realmente extraordinário, é um projeto fantástico, só que o custo é muito, muito elevado. Enfim, deixa eu mostrar aqui uma questão interessante do estádio do Tottenham, que é a diferença entre as arquibancadas. E eu acho que o Flamengo pode considerar alguma coisa similar ao estádio do Tottenham. Eu vou mostrar agora um corte, né? É como se literalmente tivesse feito um corte na seção longitudinal do estádio. Tá? Você vê que neste lado você tem um ângulo maior de inclinação da arquibancada, você tem 3 anéis, e nesse lado você tem apenas um anel com um ângulo um pouco mais baixo, um pouco menos inclinado, mas muito maior. E é por aqui que sai o gramado, passando por aqueles 3 pilares que eu falei. E aqui você vê a característica da cobertura. E aqui você vê a característica da cobertura, o ângulo da cobertura, o material da cobertura, os fechamentos em vidro, justamente desenhados, porque foi um requisito do próprio Tottenham ao escritório de arquitetura, o Populus, que desenhou esse estádio, que se tornasse o estádio mais barulhento do mundo. Um título que esse estádio nunca conseguiu, né? Mas existe a possibilidade arquitetônica de assim fazê-lo, tá? Enfim, é uma característica bem interessante, muito legal. É um grande estádio, mas muito caro, completamente inviável para as realidades do Flamengo. Um outro estádio, e aí a gente começa a entrar num processo de valores mais factíveis, mais próximos da realidade, é o Wanda Metropolitano do Atlético de Madrid. É um estádio com características similares, em tamanho, estamos falando agora de 70 mil pessoas, um custo bem mais próximo daquilo que seria factível. A gente está falando aí em 2 bilhões de reais, aproximadamente 2 bilhões de reais, aproximadamente 5 mil dólares por assento, mas aí com algumas questões, né? Por exemplo, o custo de terreno foi muito mais baixo, tem alguns outros fatores, não tem a contaminação, houve uma facilidade no processo de aprovação do projeto, enfim. Há vários atenuantes nesse custo, mas, como referência, é um grande estádio, é fantástico. Alguns problemas, entretanto, com relação a esse estádio. Alguns problemas que precisam ser destacados. E aí a gente vai voltar, vai mostrar mais uma vez a planta, os desenhos, né, aqui. Um dos problemas, talvez seja o maior problema, é a cobertura. A cobertura é ineficiente para rebater o som para dentro do estádio, para voltá-la para o campo. Uma outra questão, a inclinação da arquibancada é uma inclinação razoável, não é excelente, tá? Tem as curvas que afastam em alguns momentos do campo, porque não é um estádio reto.
as curvas afastam os torcedores do campo, poderia ser mais próximo, mas a relação da inclinação dos 2 primeiros anéis, mais uma cobertura que não tem a capacidade acústica de outros estádios, coloca esse estádio numa situação não muito favorável do ponto de vista da pressão. É um bom estádio, não é um estádio ruim, é um estádio melhor do que a maioria dos estádios, por exemplo, desenvolvidos no Brasil para a Copa do Mundo, mas não é um estádio caldeirãozaço, como poderia ser, ou como é, por exemplo, o estádio do Tottenham, como é, por exemplo, o Signal Iduna Park, não é um estádio com essas características. Tá? Mas o custo é um custo que cabe na conta. O próximo estádio é um estádio que eu já falei aqui várias vezes, é um estádio que eu adoro, é um estádio que está muito perto do meu coração, inclusive está ali, ó, homenagem praticamente permanente ao Bordeaux, e esse estádio, o Matmut Atlantique, é um estádio, eu julgo, lindíssimo, lindíssimo, tem uma circulação espetacular, mas o custo é absurdo do ponto de vista da construção, tá? Então você tem um valor aí de $7.000 por assento, o que geraria no estádio para 70 mil pessoas, algo em torno de 2,7 bilhões de reais, tá? Vamos dar uma olhada nesse estádio, vamos falar das principais características desse estádio. Tem várias coisas legais nesse estádio que talvez possam ser aproveitados e de maneira mais aproveitar a ideia, não o custo, né? Mas algumas características são muito legais e valem a pena a gente dar uma olhada. Vamos lá. Bom, isso aqui é a maquete do estádio. Tem 2 entradas principais, né, pelos 2 lados, né. Essa entrada aqui são todas essas escadarias, não está desenhado aqui, mas há uma grade de proteção aqui, onde ficam as roletas, as catracas, as pessoas entram e acessam. E elas entram e há uma rua interna, né, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Essa grande rua interna, né, e essa rua interna, ela chega numa parte mais alta do estádio e ajuda completamente na circulação. Então você desce, você chega, você anda em volta do estádio, você chega por aqui, você sobe e nas partes extremas você acessa as arquibancadas dos anéis inferiores. Então, a questão da circulação do estádio, opa, desculpem, agora sim, na circulação do estádio é excelente. Então você aqui atrás dos gols, vamos entrar dentro do estádio aqui. Então você vê, tá aqui, ó, aquela rua interna, acessa essa parte aqui da arquibancada, facilita muito. A circulação desse estádio é muito simples. Ou então, a rua interna, essa rua interna superior, os leva para a parte, para os anéis mais altos. O estádio é extremamente bem desenhado. Eu acho o estádio lindo, a configuração dessa cobertura que se junta, se combina com a arquibancada e sustentado por essas colunas. Lembra um pouco, que também é um estádio muito bonito, o Estádio Nacional de Brasília. Tá? Agora, por dentro, é um estádio bom, mas não é um estádio excelente. Tá? Uma das razões, assim, na verdade não, é um estádio excelente, mas poderia ser melhor. Uma das razões que dificulta algumas questões relacionadas com esse estádio, vou botar um corte aqui, aí vocês conseguem entender bem a circulação, né? Você sobe essas escadas, o torcedor sobe essas escadas e chega nessa área de circulação. Você nota como funciona a questão da cobertura e da arquibancada, né? A questão é que, aparentemente, há alguns problemas de visibilidade no estádio, não muitos, mas existem alguns problemas, e um estádio pequeno, né? Um estádio para 40 e poucos mil pessoas. Então, é um estádio que tem algumas dificuldades, tá? Agora, essa rua interna, né, por cima, superior, lembra muito aquele primeiro anel que existia no Maracanã. Você subia pela rampa, tinha aquele anel superior e tinha um anel mais embaixo, né, que você podia andar praticamente em volta de todo o estádio, que era muito legal, era muito legal. E isso facilita demais a circulação, é uma maneira muito boa de manter o estádio, a facilidade da circulação. Deixa eu explicar qual é a questão da facilidade da circulação. Quanto mais simples for a circulação do estádio,
Quanto mais simples for a circulação do estádio, menos gente é necessário para operá-lo. E o custo de operação do estádio é um custo extremamente importante. Então o Flamengo tem que desenvolver alguma coisa que pode até custar um pouco mais caro no primeiro momento, mas que reduza o custo operacional do estádio. Agora a gente vai entrar aqui, a gente primeiro mostrou uma série de estádios, que eu vou botar novamente aqui para vocês verem, estádios caros, estádios mais recentes e estádios caros. E agora a gente vai entrar, né, em estádios mais factíveis. E a gente vai falar como esses valores foram atingidos. Então a gente mostrou aqui o estádio do Tottenham, e o valor dele, quanto seria em reais, o Wanda Metropolitano, o Matmut Atlantique. E esse é um estádio que vai em homenagem ao Bruno De Laurentiis. Abraço, De Laurentiis. Vira e mexe, ele nos assiste aqui. Que é o estádio favorito dele, por várias razões. É um estádio de cobertura retrátil, é um estádio que foi feito, cujo processo de desenvolvimento foi um processo com muito esmero, porque foi um processo que tinha a visão de custo absoluto, que era, como se diz, né? Custo absoluto, ou seja, tentar realizar o projeto pelo menor valor possível. Ó, o Bruno De Laurentiis aqui, ó, grande Bruno De Laurentiis. É um projeto que foi desenvolvido sob a égide de custo, ou seja, houve um trabalho de custo efetivo, de muita engenharia, e eles atingiram uma condição financeira muito interessante. Muito interessante. Então, há uma questão que acontece antes do desenvolvimento do estádio. E o que acontece? Quando a gente vê esse desenvolvimento de um projeto dessa magnitude, a gente vê um processo que começa praticamente 10 anos antes. E esse é um exemplo, é um projeto de infraestrutura, é um projeto que tinha como objetivo, como eu disse, ser mais com custo muito reduzido, e foi feito um trabalho de engenharia muito sólido, com várias contas de trás para frente. Primeiro estabeleceu-se metas, e você conseguia fazer o estádio através da quantidade de dinheiro que tinha disponível. Tá? Existe depois da construção, que terminou oficialmente em 99, houve várias pequenas reformas, pequenas mudanças, pequenas melhorias, mas no geral o escopo e a estrutura do estádio é o mesmo desde aquela época. E algumas características interessantes, custo-benefício. Obrigado, Diogo, desculpa, as palavras às vezes me fogem. E se esse estádio fosse o exemplo, o Flamengo, com esse mesmo processo, o processo que o Flamengo ainda não está fazendo, já deveria ter sido feito antes da compra do terreno, esse é um estádio que custaria trazer tudo isso aqui, valores corrigidos, tá? Os 287 milhões, a gente corrigiu, o custo de $4.000 por metro quadrado geraria um estádio de aproximadamente R$1 bilhão, ou seja, um valor bem factível para aquilo que se imagina. Agora, lembremos, né? As evidências que estão sendo colocadas à mesa apontam para o contrário, apontam para um processo que o Flamengo não está estabelecendo, que é um processo de diligência total, completa e absoluta para redução máxima de risco, para ter um estádio mais barato possível. Não é isso que o Flamengo está fazendo.